vamos falar de um relatório incrível, gente, sobre todas as tendências de marketing e tecnologia. O André Miceli é coordenador na FGV, tem um trabalho essencial no que diz respeito a negócios digitais, a comunicação e a marketing. Boa noite. Faz um breve resumo, professor, para que as pessoas entendam o que foi esse estudo, como é que funcionou esse relatório, como é que foi desenvolvido, para que a gente entendesse melhor o mercado. Legal. Bom, primeiro, boa noite para você. Obrigado pelo convite, pelo espaço também. Boa noite para todo mundo que estiver assistindo ao vivo ou não. A gente faz lá na FGV, onde eu sou coordenador acadêmico, eu coordeno o MBA de Marketing, Inteligência e Negócios Digitais. Na verdade, coordeno um conjunto de cursos sempre associados ao digital, um curso C-Level de transformação digital, o MBA e a formação executiva em Digital Business, que é um curso de curta duração, com 4 módulos que podem ser feitos individualmente, que é um curso live agora, depois dos reajustes operacionais da pandemia, a gente resolveu transferir esse curso para um curso mediado por tecnologia, um curso via Zoom, no fim das contas. E eu me junto há alguns anos com um grupo de professores e pesquisadores para desenvolver e publicar um relatório com tendências. A gente tem um estudo que mostra que as empresas que olham os cenários e que praticam o exercício de análise de cenário como ferramenta estratégica têm tradicionalmente um desempenho melhor. À medida que a gente vai encontrando um mundo com mais alternativas, a gente, desse lado, tem o dever de reduzir o número de alternativas, ou de ajudar as pessoas a reduzirem os números de alternativas que os seus negócios vão ter à medida que a tecnologia avança e que as mudanças na sociedade também avançam. Então, a gente já faz esse relatório anualmente, a gente já antecipou muitas coisas legais. E esse ano, quando a gente estava ali em vias de publicar o relatório, aconteceu a pandemia. Na verdade, ainda não tinha se tornado oficialmente uma pandemia, mas a gente viu um movimento muito grande acontecendo e olhou e falou, olha, vamos esperar, porque isso certamente vai mudar as coisas muito. E aí a gente segurou um pouco e publicou o relatório ali com mais ou menos 2 semanas de quarentena. Alguns pontos, no nosso entendimento, vão ser, inclusive, acelerados. Se você reparar, o relatório está disponível para quem quiser baixar. Se você reparar, a gente evitou de colocar percentuais, números muito concretos, justamente por achar que esses números vão variar mais do que o normal em função das mudanças no ambiente. Então, um dos pontos que a gente falou inicialmente, por exemplo, foi sobre home office. A gente já previa um aumento. Com a questão da pandemia, a gente previu um crescimento de 30%. E agora a gente já fala em mais ou menos 80% das empresas fazendo home office em pelo menos um de seus departamentos 1 ou 2 vezes na semana. Então, o que a gente fala muito, o que eu tenho dito muito, é que a pandemia trouxe poucas coisas novas em termos de comportamento, mas acelerou muitas outras. Talvez o confinamento seja, assim, uma variável grande, significativa. Essa, sim, uma mudança de comportamento importante, mas ainda assim, de alguma forma, a gente poderia prever não o isolamento em função de um motivo de saúde, mas o isolamento em função da tecnologia acabar suprindo boa parte daquilo que a gente precisava. Agora, a gente precisa ali olhar ainda um pouco do que vai acontecer para entender quais pontos vão acelerar numa velocidade superior àquela que a gente imaginava como home office está fazendo. Agora, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o relatório é muito explícito nisso, inclusive citando o estudo de Harvard, não há nada de queda em produtividade nesse trabalho home office. Muito pelo contrário, né? Em alguns casos, chega a aumento, parece que de 30% na produtividade do funcionário, que tem mais bem-estar e consegue, de repente, equilibrar essas várias facetas. Exatamente.
os índices variam um pouco, as pesquisas variam um pouco, entre 20% e 30%. É bem verdade que essas análises consideravam o ambiente de home office planejado, o que a gente não tem, e raramente o home office traz esse nível de produtividade quando ele é integral. Então, times que funcionam e são montados integralmente em home office, e essa é uma diferença sutil, mas fundamental, um time montado no modelo de home office tem mais dificuldade de estabelecer laços de confiança entre seus membros, os indivíduos têm mais dificuldade de ter senso de pertencimento em relação às suas organizações. Então, existem algumas peculiaridades que precisam ser observadas. O que a gente tem visto é uma migração de times que foram montados fisicamente para o ambiente de home office. E aí sim a gente tem um aumento de produtividade significativo, mas quando esse home office não, mesmo assim, mesmo o time sendo montado presencialmente, quando o home office não funciona integralmente na operação. Então, esse número, 2, 3 dias na semana, aparentemente é o número ideal para esse momento. Pode ser que a gente se acostume tanto, as questões culturais acabam sendo fundamentais nesse processo. Pode ser que a gente se acostume tanto com esse modelo que esses pontos de atenção deixem de existir. Mas nesse momento, 2 ou 3 dias na semana é o que a gente entende como o ganho, o modelo mais eficiente para esse formato de operação. Chama muita atenção nesse relatório a questão do quanto as lives cresceram e o quanto elas ajudam as empresas, as marcas a construir uma cultura, a deixarem claro quais são os seus propósitos, os seus valores. E isso é um benefício, seja qualquer for o segmento, não é isso, André? Exatamente. Esse é mais um dos pontos que a pandemia não trouxe, mas que acelerou. Ele já estava no nosso relatório original, o vídeo ao vivo é um ponto fundamental e certamente a profusão de vídeos ao vivo aconteceu em função da pandemia, das pessoas estarem em casa e na prática, acabarem tendo mais tempo para consumir esse tipo de conteúdo. O fato é que as pessoas, de alguma forma, já toleram há algum tempo uma perda de qualidade de produção se o conteúdo se justificar. A experiência que o usuário tem na tua plataforma, ela é um produto do conteúdo e da própria plataforma em si. Então, uma plataforma que é rápida, que é estável, ela fornece as condições necessárias para que o conteúdo apareça. Uma vez que o conteúdo seja bom, a experiência do teu usuário é boa também. Então, a gente já vinha se acostumando a usar plataformas que tenham qualidade e estabilidade, o YouTube, o próprio Instagram, o Snapchat, o Snap, que foi ganhando bastante espaço ao longo do tempo e isso nos fez acostumar com uma natureza de conteúdo que não tem a produção de um jornal. A gente está acostumado com um programa de TV. Então a gente liga a câmera, bota uma luz que seja mínima. É claro que quanto melhor for a produção, melhor é a aceitação do público, mas o fato é que o público aprendeu a consumir conteúdo muito mais baseado naquilo que se fala e na estabilidade. Claro, não dá para ter uma plataforma que caia, que falhe e que a gente não consiga consumir, mas tendo essas duas variáveis sob controle, o conteúdo tem tudo o que precisa para viralizar. Ali, é claro, à medida que a gente vai acrescendo pontos de qualidade, tanto no conteúdo quanto na plataforma, as chances de viralização, de ganhar abrangência, essas chances aumentam consideravelmente. Eu vi lá também um dado que me chamou a atenção no crescimento dos pequenos negócios. Ao mesmo tempo que tem grandes empresas ficando cada vez maiores, grandes corporações, tá a Amazon aí dividindo o mercado, querendo dominar vários segmentos ao mesmo tempo, mas o empreendedor local, aquele que consegue ter uma roupagem própria, que se identifica, que se diferencia, que está atento a ouvir o cliente, também teve um grande crescimento. E deve continuar tendo parte porque o relacionamento entre pessoas e marcas acaba sendo intensificado. E aí se relacionam bem
aqueles que conhecem bem os seus clientes. E conhecem bem os seus clientes as grandes corporações, que já passaram por um processo de amadurecimento significativo e, portanto, já têm sistemas de leitura dos usuários, dos hábitos, que conseguem fazer análises preditivas, que conseguem entender o comportamento, conseguem saber para o que a gente quer e para onde a gente vai antes mesmo da gente se dar conta racionalmente disso. Então, as organizações que têm inteligência de dados por trás das suas operações fazem isso muito bem. E as organizações muito pequenas, que são aquelas que desenvolvem relacionamentos pessoais entre membros das equipes e os seus clientes, acabam fazendo isso muito bem também, ainda que empiricamente. Lembra de um gosto, conhece o cliente, sabe o que ele come, o que ele pede, o que ele precisa, e ali acaba usando tecnologia para mediar essa relação. É aquela velha cadernetinha da mercearia, que a galera ficava anotando tudo ali no tempo dos nossos avós. É um modelo de CRM, um modelo de Customer Relationship Management. Então, a tecnologia do momento era a caneta e papel. Agora a gente tem ali a planilha, tem ali a habilidade do dono da empresa, ou da equipe, do participante dessa equipe, desse pequeno negócio, que faz com que o relacionamento pessoal possa aparecer e, portanto, em função desse aparecimento, que ele possa ser trabalhado. E, normalmente, através de equipamentos e soluções simples, como o Instagram, como o WhatsApp. Então, com um celular, que não precisa nem ser um celular de última geração tecnológica, mas, enfim, com um celular que, com acesso à internet, com aplicativos básicos que estão presentes em praticamente todos os aparelhos, já é ferramenta o suficiente para esse ponto de partida acontecer. Quem está no meio tem mais problemas, porque não tem nem a tecnologia de personalizar em massa, que é o que as grandes fazem, e também não tem a possibilidade de estabelecer os contatos pessoais que os pequenos têm. O que deve acontecer é que essa galera que está no meio ou vai começar a ser comprada pelos grandes ou vai aprender a fazer isso à medida que a tecnologia cai em termos de custo e fica acessível para as outras empresas. Enfim, tem a terceira via também, que é sair do business, né? Quebrar, diminuir, perder espaço, e alguns sim vão perder mercado. E essa história, André, do novo normal, eu imagino que muito do que a gente construiu até para sobreviver a esse momento que é completamente excepcional, algumas coisas não vão ter volta. Eu imagino que não. Eu hoje atendo médico no país todo pela tecnologia de poder fazer videoconferência e tentando fazê-los entender que enquanto nos posicionarem, não construírem reputação por aqui, gravando vídeo, contando suas histórias, falando seus casos, não vão conseguir abrir esse catálogo maravilhoso que é a telemedicina, que abre de oportunidade para a saúde e que a gente já imaginava que isso podia acontecer, discussão que já fazia parte dos conselhos, mas muita gente não se preparou. Há tempo ainda das pessoas se reconstruírem, se readaptarem, porque o novo normal está aí. É possível que as pessoas... O que você acha que um grande profissional que está atento a essas tecnologias, às inovações, deve começar a pensar e já para ontem exercitar na sua rotina para ter um relacionamento mais próximo com o seu paciente, de conseguir gerar essa familiaridade que é tão importante numa decisão de compra ou de contratação de um serviço? A moeda é a atenção. Então, ganham aqueles que conseguirem atrair a atenção da sua comunidade. E aí, esses ganhos podem ser diretos, algo como eu atraio a sua atenção e, em função da sua atenção, eu monetizo diretamente, vendo serviços ou vendo produtos, em alguns casos, usando esses recursos digitais para fazer essa mediação, ou eu ganho a sua atenção para construir uma reputação e, a partir dessa reputação, eu agrego valor àquele meu serviço ou produto e eu operacionalizo esse processo no offline. Independentemente do caminho, o fato é que a atenção é o ponto de partida, é a moeda básica desse ambiente. E, por ser o ponto de partida, cada um desses profissionais precisa entender aonde consegue exercer influência com maior impulso. O impulso é uma característica importante nesse processo. Não adianta eu ter presença em todas as redes sociais e mexer mal em todas. Fico brincando
é tipo um triciclo, né? Que é o pior da moto com o pior do carro. Ele não é rápido, não é confortável, não é nada. Então, assim, o cara fica ali em várias e acaba não trabalhando nenhuma direito. O ideal é que se construa a reputação em um ou dois canais, a menos que você tenha uma equipe e que vá investir nesse tipo de iniciativa com maior intensidade em termos de financiamento, de grana colocada no processo, mas imaginando que boa parte das pessoas fazem aquilo que postam mesmo, fazem no sentido de gerem as suas próprias contas e não delegam essa gestão para alguém, não tem muito jeito. A pessoa vai precisar escolher, porque senão não consegue exercer a sua função básica. Não consegue ser médico. O cara vai ser influencer. E para ser médico e construir reputação, precisa elencar ali uma ou duas redes sociais e ter impulso. Ter frequência, ter conteúdos que façam sentido, interagir com outras pessoas que façam sentido dentro desse contexto. Então, quanto mais essa interação acontece, maiores as possibilidades de capilarizar, de aumentar o alcance. Quando eu e você fazemos essa conversa aqui, as nossas redes nos conhecem. Então, pessoas que te seguem passam a me conhecer e pessoas que me seguem passam... enfim, pessoas que te seguem me conhecem, pessoas que me seguem te conhecem. E assim, essa troca que acontece a partir dessas interações acaba viabilizando o crescimento dessas redes. Existe uma discussão grande do quanto os micro-influenciadores são realmente importantes, pessoas que têm ali 10 mil seguidores como instrumentos de marketing, mas independentemente da avaliação de ser ou não um instrumento de marketing, a criação dessa rede para que haja algum tipo de notoriedade, reputação, autoridade no processo de construção, essa daí não tem muito o que discutir, não tem muito o que falar, essa autoridade precisa ser construída. André, outra coisa que eu digo sempre, você tocou num ponto e que eu percebo que as pessoas às vezes não conseguem entender, essa terceirização do marketing. Eu percebo que o marketing está deixando de ser aquele de intromissão, daquela hora que a gente brincava de zap, né? A minha geração falava que era zapear no controle, porque quando você estava vendo novela, comercial entrava, você já nem queria ver, Jornal Nacional, você já trocou de canal. E aqui, então, com essa possibilidade de correr dedo no feed, se você não consegue ser relevante, não sabe com quem que você fala, e terceiriza isso para uma agência, eu brinco que viram panfleteiros virtuais. Aí você vai visitar perfil de médico e tá tudo com a mesma cara, a mesma foto da maçã ou a cintura com a fita métrica, se for emagrecimento, e não tem a voz, a personalidade, a identidade. Eu falo que esse é o marketing que eu não acredito que funciona. Para mim, o marketing é aquele de dentro de casa, que o próprio empresário, o próprio profissional liberal é o protagonista do seu negócio e dá voz a isso. Sim, é verdade. Pelo menos essas ações precisam ser compostas. Então, talvez, se um médico entenda que ele não consegue postar todo dia, porque tem uma questão do algoritmo. Se você sumir das redes sociais, o algoritmo te penaliza. Por outro lado, ele pontua positivamente a recência, a frequência e o valor daquilo que você entrega. Então, você precisa estar ali frequentemente. Se o médico entende, né, para citar o seu exemplo, que ele não vai conseguir estar ali todo dia, ele precisa postar. E ali, essa versão mais pasteurizada, ela pode ser a única alternativa. A questão é que o fato dela ser mais pasteurizada não precisa tirar a personalidade dela. A fita métrica e a maçã, elas compõem um belíssimo exemplo de perda de personalidade. Mas, se a pegada do médico é ter, sei lá, estatística guiando todas as decisões que ele tem, ou guiando boa parte das decisões que ele toma no seu dia a dia, se é um cara que tem uma pegada mais acadêmica, uma mulher que tem uma relação mais pessoal. Então, ou vice-versa, esses pontos podem ser explorados por uma agência. O fato é que algumas agências, para poderem ganhar escala, elas realmente fazem postagens de produção em série. E aí, isso não funciona. Fica com aquela sensação de dinheiro jogado fora. Viu uma pergunta passando aqui sobre 10 mil influenciadores, se isso é pouco? É micro. No final das contas, é claro que é um influenciador, mas quando a gente encontra personalidades que têm milhões de seguidores, a gente precisa colocar em escalas diferentes
cada uma dessas pessoas. Pessoas que desenvolvem 5, 10, 3 mil seguidores e falam sempre do mesmo assunto, garantem para eventuais patrocinadores ou marcas e parceiros que têm um público que é segmentado, porque afinal de contas a pessoa só fala daquilo, então só segue aquela pessoa quem gosta daquele tema, 1 ou 2 temas no máximo, e mais do que isso consegue exercer influência de fato para resolver as suas próprias questões. Quando você compara com pessoas que têm 200, 300, 500 mil, 1 milhão de seguidores, você tem algo muito mais próximo a um veículo de mídia tradicional, vai. Quando você dá um tiro nessa audiência, a chance de você pegar alguém que tem a ver com o seu produto é muito menor do que aquele segmentado percentualmente. Pode ser que essa conta se justifique e, por isso, raramente uma campanha ela é feita com um tipo só de influenciador. A gente acaba tendo pessoas complementares que vão reforçar mensagens complementares. Então, se uma pessoa tem lá 500 mil seguidores, as mensagens que você vai, de marca, que você vai trabalhar com essa pessoa são mensagens mais amplas. E com influenciadores que tem lá 5, 10 mil, você já pode ser mais específico, porque certamente as pessoas que seguem aquele influenciador ou aquela pessoa que toca muito num determinado assunto já estão acostumadas com essas mensagens mais amplas e querem algum aprofundamento, algum nível de diferença em termos de retórica. Então, você precisa adequar a mensagem, e aí o que eu falei, personalizar em massa. E que é uma tarefa árdua, né? Essa história do nicho, todo mundo vai falando aí. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Você escolhe com quem você fala, faça a documentação de sua persona. É os assuntos mais comuns que a gente escuta aqui no marketing digital. E a grande defesa de se investir no marketing de conteúdo, que é o que fala lá na grande tendência, é gerar valor. Não adianta fazer por fazer, ter constância de fazer algo que não tem substância, que não agrega, que não educa. Já não funciona mais, né, André? Sim, não funciona. Durante algum tempo a competição era menor, então a quantidade de produção, então valia a pena se fazer 10 e-books medíocres, valia mais a pena do que perder tempo fazendo um mega material. Hoje em dia tem tantas opções que já não faz mais sentido. Então a qualidade daquilo que você entrega, daquilo que você produz, acaba sendo uma variável mais importante dessa equação do que costumava ser. Esse processo de construção de autoridade, no fim das contas, vai ter muito da sua verdade, daquilo que você é no dia a dia, daquilo que você entrega no dia a dia, do quão inovador você é no seu segmento, independentemente daquilo que você faça. Porque existem ofertas infindáveis de mais do mesmo. Essa moeda, que é a atenção, ela só é capturada quando você dá motivos reais para isso. E a gente não pode esquecer aquilo que eu falei, conteúdo e plataforma. A gente precisa gerar uma experiência diferente e essa experiência diferente só é gerada com conteúdo vezes plataforma. É uma continha. Então, você precisa fazer um conteúdo que se diferencie e que seja relevante e que, por outro lado, seja entregue numa plataforma que faça sentido. Se você conseguir resolver esses dois lados da equação, certamente a autoridade vai sendo construída com o tempo. Um outro dado do relatório é que 90% das decisões de compra passam antes por uma caminhada aqui pela internet. Alguém já fez alguma busca de alguma forma antes de tomar a sua decisão. De que forma que você acredita que pode ser feito um planejamento estratégico de marketing para que você consiga se posicionar e deixar bem claro quem você é e a quem você serve, para que as pessoas consigam chegar até você e você estabelecer esse relacionamento que vai te dar esse lucro que você almeja tanto? Assim, existem caminhos diferentes que vão tocar no mesmo ponto, que é esse despertar da atenção. Então, quando você busca ser reconhecido, aquela fase do awareness que a gente fala, as pessoas precisam saber que você existe, lembrar de você quando elas vão tomar uma decisão de compra e avaliar depois. É um funilzinho, né? As
pessoas te conhecem, lembram de você quando vão fazer alguma compra e avaliam efetivamente os atributos daquilo que você está vendendo na hora de tomar a decisão. Preço, cada um dos itens de qualidade que fazem parte do seu segmento, enfim. E aí tem os diversos atributos que compõem essa escala de valores. Então, quando você está falando de marketing digital, existem ações que vão te fazer ser encontrado nos... Opa, voltei? Voltou. Tem aqui, não? Voltou. Tá. Okay. Dos mecanismos de busca. Então, ações que vão fazer você ser encontrado no Google, que tem muito a ver com SEO, todo o trabalho de otimização para os mecanismos de busca, de palavras-chave, de tags, de backlinks, enfim, o quanto as pessoas entendem que o teu site tem conteúdo relevante, faz com que ele receba mais links de sites externos e, portanto, o algoritmo do Google entende que você tem que ser mais bem posicionado quando alguma busca é feita para aquele termo. Esse é um ponto. Então, tem uma questão que é técnica nesse assunto. Claro que a questão técnica ela é suportada por conteúdo. Então, eu preciso escrever coisas relevantes para o meu site receber esses links e, a partir daí, ganhar essa pontuação. Mas, ainda assim, eu preciso de uma boa implementação para isso acontecer. Isso quando eu falo de site. E aí, quando eu falo das redes sociais, eu tenho também uma outra questão que é técnica, são os usos das hashtags, as interações que você faz com as pessoas corretas dentro do seu ambiente, que é a reputação propriamente dita, que também faz com que o seu nome seja sugerido por outras pessoas. Então, você precisa, sim, conhecer o algoritmo, o modo de funcionamento do ambiente que você elencou para ser o mais importante ou os ambientes que você elencou para serem os mais importantes para a tua campanha. E a partir daí, uma vez que essas questões técnicas estão endereçadas, aí fica o conteúdo. Essa questão de criatividade, de construção de autoridade, de autenticidade. A fita métrica e a maçã raramente vão ser o suficiente para que você construa autoridade de fato. Você tocou num ponto que às vezes os meus clientes me falam, que como eu vim da televisão, comunicar não é algo que seja difícil para mim. Eu fiz 21 anos isso, então, tradicionalmente, uma coisa que você faz lá 10 mil horas, como dizem os pesquisadores, você se torna expert, não tem jeito. Mas o que imprime mesmo o resultado que eu percebo de relacionamento nos meus clientes é quando eles permitem mostrar quem eles são verdadeiramente. Você falou na questão da autenticidade, que é fundamental, porque ninguém é igual a você. E a gente tem oportunidade, ao tamanho desse país, de se relacionar com gente do país inteiro, e até no exterior agora, com essa possibilidade de integração, que não tem mais barreira geográfica. Então, é desnudar mesmo, né, André? Permitir se mostrar na sua identidade, na sua realidade. É isso. Esse é um dos elementos que criam um bom conteúdo. Voltando para a nossa equação da noite, do conteúdo vezes plataforma, para você construir um conteúdo que atrai, necessariamente você vai construir um conteúdo que distancia um pedaço das pessoas. O que você vai fazer é escolher o bloco que você vai manter perto de você. É inevitável que tomar posicionamentos faça com que determinados grupos, sim, se aproximem de você, mas que determinados grupos entendam que você não é a melhor escolha para eles. E está tudo bem com isso. O que raramente funciona é você ser isento o suficiente para que, em tese, todo mundo goste um pouquinho de você, mas, por outro lado, você também não seja a primeira opção de ninguém. Nesse caso, é melhor tirar uma nota 10 e uma nota 0, passar numa disciplina só e ficar com o público, do que tirar 7 em tudo, passar de ano e não ser a escolha principal de ninguém. Outro ponto, como não ser substituível facilmente nessa situação que a gente está vendo aí, JP Morgan substituindo advogado por robô, tem várias coisas sendo substituídas por inteligência artificial, quer dizer, antigamente médico era imprescindível, hoje já tem cirurgia, onde tem só um robô operando ali, o médico está lá no Einstein operando aqui em Minas e vice-versa. Advogado que hoje uma máquina faz um serviço de 260 mil horas em segundos. Como
ser imune a essa coisa de ser substituído pelo robô e pela inteligência artificial? Sendo ou fazendo parte do grupo dos melhores daquilo que você faz. Tudo aquilo que é trabalho repetitivo tende a, mais cedo ou mais tarde, sim, ser substituído por um algoritmo. Mesmo aquelas profissões que tenham uma relação mais íntima com a criatividade. Ainda assim, em um determinado momento, os algoritmos vão ser capazes de simular a nossa criatividade. E aí é uma questão importante, é simular, porque é uma repetição de padrão baseada em observações, mas é um padrão construído através, normalmente, de séries históricas que te ajudam a prever aquilo que vai acontecer em termos de marketing, especificamente, né? Diminuindo um pouco o nosso escopo. Ainda que a gente esteja falando de séries médicas e atividades de advocacia, para usar os teus exemplos, as séries históricas também são muito importantes na construção dessa operação de inteligência artificial. Então, o cara consegue mapear alguns milhões de casos iguais àquele que o advogado precisa construir uma peça. Ou milhões de diagnósticos similares àquele que a pessoa, com características da pessoa que está ali se consultando. E mais do que isso, conseguem criar relações de causa e efeito. Então, consigo vincular os teus hábitos de vida, aquilo que você estuda, os lugares onde você já foi, as cidades que você visita, enfim, todos os seus hábitos, as características dos seus parentes, que dão um componente genético importante para você tomar decisões no médico. Todas aquelas perguntas que um médico faz, elas cada vez mais vão estar mapeadas, porque a gente libera cada vez mais os nossos dados. E aí, ao liberar cada vez mais os nossos dados, os softwares vão ser capazes de estudar essas correlações de maneira muito eficiente. Então, se a gente pensar uma consulta médica, ela é algo sistematizável. O cara faz uma pergunta ou faz uma avaliação, em função dessa avaliação, ele segue para um determinado caminho de novas perguntas e aí faz uma árvorezinha. Tá doendo aqui, sim ou não? Se dói aqui, há quanto tempo? Dependendo do quanto tempo, com que intensidade. E ele junta esse conjunto de perguntas para te dar um tratamento, um remédio. Um sistema pode fazer isso melhor do que um médico num primeiro momento, porque ele tem acesso a mais dados, a mais casos, até encontrar o mais parecido com o seu e, portanto, aumentar a possibilidade de acertar a sua previsão. Mas um sistema não vai acertar todos os diagnósticos, porque estamos lidando com componentes humanos. E aí os melhores médicos vão continuar existindo. Os médicos que usam a tecnologia, a inteligência artificial, para aumentar a sua inteligência, ou seja, para ter acesso a mais casos, para conhecer e gerar mais cenários, e a partir daí que tenha conhecimento para tomar decisões que vão ser mais acertadas, encontrar tratamentos melhores, essa junção das habilidades que a máquina faz melhor, que são processar grandes volumes de dados, coletar grandes volumes de dados, ter velocidade nesse tipo de processamento, encontrar relações matemáticas de causa e efeito. Elas vão ser delegadas para a máquina, portanto, vão tirar os profissionais que fazem aquele trabalho mais convencional, mas vão se tornar ferramentas poderosíssimas para aqueles profissionais que são profissionais diferenciados e que conseguem, através desse conjunto de informações, gerar diagnósticos ou criar pedidos, nos casos dos advogados, criar teses com maior chance de serem aceitas pelos juízes, ou quando a gente estiver falando de tribunais com participação da sociedade, aqueles que têm a melhor retórica, a melhor capacidade de conhecimento, melhor capacidade de despertar empatia com o público, de se colocar no lugar de todas aquelas pessoas. Então, aí tem um ponto que é essencialmente humano. Então, quanto mais a tecnologia evolui, mais ela nos dá a oportunidade de manter as características humanas que nos diferenciam uns dos outros. 2 pontos que eu considero fundamentais em qualquer comunicação para dar resultado, né? A própria comunicação em si, porque a gente não pode ficar aí só de recebedor de informação, a gente tem que se posicionar mais como emissor, e a questão da empatia, né, André? Se a gente não exercita essa capacidade de ouvir o nosso mercado, de entender em profundidade quem ele é e o que ele precisa,
a gente vai sair por aí ofertando o que a gente acha, ao invés de entregar exatamente o que as pessoas estão demandando. É aquela frase célebre do Steve Jobs, quando ele falava que as pessoas não sabiam que queriam um smartphone. E ele falava sempre: se você perguntasse para as pessoas no início do século XX o que elas gostariam em termos de transporte, elas responderiam cavalos mais rápidos e não responderiam um carro. Então, precisou alguém entender qual era o problema, o foco no problema normalmente viabiliza esse tipo de sacada, esse tipo de proposta de valor, e ali você pode atender demandas que frequentemente as pessoas nem sabem que têm. Você acha que com esse todo crescimento de plataformas, de oportunidades de você se relacionar, era uma vez a televisão ou ainda tem gente que ainda dá valor para essa grande fonte de informação? Ou todo mundo vai acabar deixando isso de lado e tendo a opção de escolher o que você quer ver, né? Tecnologias de streaming estão aí disponíveis em todas as situações. É bastante provável que a televisão e as plataformas façam um movimento simbiótico, que cada uma caminha ali em direção à outra e elas se tornem uma coisa só. A gente já tem visto isso acontecer com bastante qualidade no Grupo Globo. Talvez o Grupo Globo seja o maior exemplo de digitalização, a criação do Uma Só Globo, a consolidação de veículos de departamentos diferentes, os tipos de monetização associados à assinatura, à venda de conteúdos específicos. Então, esse movimento da televisão de monetizar de uma maneira mais próxima a que as empresas nascidas nesse ambiente.com sempre fizeram. E, por outro lado, o movimento de empresas como a Netflix de começar a produzir o próprio conteúdo, de estar ali competindo pelo Oscar. Enfim, essa visão que até então era dos grandes veículos de comunicação, dos grandes estúdios de cinema, que as empresas que nasceram.com também estão fazendo, nos mostram que esses dois mundos se aproximam e provavelmente vão se aproximar ao ponto de se tornarem um só. Então, a gente vai ter uma televisão com cara de aplicativo. Vamos ver celulares e aparelhos de televisão tradicionais tendo o mesmo propósito em um determinado momento, com tamanhos diferentes. E mais, à medida que o celular for se desfazendo, que eu quero dizer, a gente vai ter fones e o relógio e alguma coisa insidable, né, um chip. Quando a gente for encontrando esses movimentos da indústria de mobilidade, não do celular, mas de mobilidade em geral, muitos desses recursos de transmissão que estão associados ao tamanho da interface tendem a diminuir porque a gente vai começar a projetar essa imagem. Então, mais do que uma tela de celular, a gente vai precisar de uma parede para projetar aquilo que o nosso relógio, um pino que você vai tirar debaixo da pele, que eles vão projetar para que a gente assista. O modelo de consumo vai mudar e vai mudar também porque em um dado momento a gente vai ter isso nos nossos olhos. A gente vai ter lentes e a gente vai ligar as nossas lentes nos canais que a gente quiser. Claro que aí eu estou falando de um futuro um pouco mais distante, mas não tem muito como fugir disso também não. O celular vai se desfazer, a gente vai viver um momento de mobilidade e não de aparelhagem de celular, como a gente vê hoje, e a gente vai começar a incorporar essas peças no nosso corpo. Você percebe que essa overdose de informação tem feito com que as pessoas queiram cada vez se afastar mais disso? Talvez eu não aguento mais esse tipo de notícia, então eu vou me isolar do mundo e talvez construir a minha própria história, pensando nessa geração aí de milênios que já vem, nasceu com a tela na mão, né? Coisa que a gente encontra às vezes dificuldade de fazer e as crianças já estão lá 2 anos de idade com os dedinhos mexendo. Até que ponto? Porque eu falo que as pessoas às vezes vivem na história de eu não vou falar sobre isso porque isso é tão óbvio para mim, ou eu tô vendo tanto disso, por que eu também vou falar disso? Que é a ilusão do algoritmo, né? Da bolha de conteúdo. Ele te dá mais do que ele percebe que você consome mais. Então, às vezes, a gente tem uma ilusão de que não vou falar sobre esse assunto porque todo mundo já falou, e, na verdade, você fala com um segmento específico. E, às vezes, a pessoa precisa da sua assinatura. Pois é. É importante que
quando a gente discute o assunto das bolhas e das redes sociais, que a gente entenda o modelo de monetização que esses caras têm. Então, eles precisam maximizar o teu tempo naquelas redes sociais para que essa estada nas redes sociais ela seja convertida em cliques em anúncios ou, no mínimo, em impressões de anúncio. São, na prática, os dois grandes modelos de comercialização de mídia que as redes sociais absorveram. Então, vai ter ali um custo por clique ou um custo por impressão. Existem nuances, mas dá para fazer esses dois grandes grupos para facilitar a análise. Então, para te manter ali imprimindo anúncios e, portanto, ganhando dinheiro, ele precisa melhorar a sua experiência. E aí, como somos humanos e temos uma tendência natural a economizar energia, a gente evita o confronto. E quando a gente evita o confronto, a gente busca muito mais informações e conteúdos que corroboram a nossa visão do que aqueles que confrontam aquilo que a gente pensa. Portanto, a construção do algoritmo privilegia te entregar mais do mesmo, mais daquilo que você consome. Tem uma continha média que ficou famosa no mundo de digital, que é aquela que fala que 150 reações, likes, dislikes, coraçõezinhos e afins, são suficientes para que o algoritmo do Facebook preveja a tua reação diante de uma postagem de maneira mais precisa do que os seus parentes e amigos mais próximos. Então, à medida que você vai navegando e vai ali, gostei daquilo, não gostei disso, faça uma carinha. Depois de ter feito isso 150 vezes, o algoritmo do Facebook vai fazer isso melhor do que a sua mãe, enfim, sua melhor amiga ou seu melhor amigo. Isso já é o suficiente para que ele saiba aquilo que você quer ler. Que existe o Noah Yuval Harari, vou dar um exemplo rápido. Noah Yuval Harari é o israelense que escreveu Sapiens, 21 lições, Homo Deus, talvez um dos pensadores do presente e do futuro, um dos caras mais habilidosos para olhar isso. Ele é, como eu falei, israelense, judeu, que é uma sociedade tradicionalmente mais conservadora, e ele relata em um dos seus livros toda a dificuldade que ele teve ao longo da vida para se perceber homossexual. Ele falou que teve muita dificuldade com isso, pelas razões óbvias. Imagina uma pessoa numa sociedade mega conservadora, a relação com os pais, enfim. E aí ele fala falando um pouco sobre os algoritmos, ele fala que hoje a vida dele seria facilitada, porque as propagandas que você recebe vão dizer mais sobre você, para você mesmo, do que aquilo que racionalmente você se dá conta. Então, ele fala assim, se você estiver navegando e começar a encontrar anúncios que tradicionalmente seriam destinados ao sexo oposto, provavelmente você é um homossexual. Ainda que você não se dê conta disso. Enfim, é a opinião dele. Ele fala muito sobre esse sistema de recompensas das redes sociais. E essas análises são curiosas porque mostram o poder dos algoritmos de não só reforçar as nossas opiniões, mas de contar aquilo que ele percebe da gente sem que a gente se dê conta disso efetivamente. E isso é curioso. E depois que você entende essa lógica, eles precisam maximizar a tua estada em cada uma dessas redes sociais, eles ganham dinheiro quando você clica ou quando você vê um anúncio que ele vendeu para uma determinada empresa e, portanto, não adianta ficar te confrontando, ele precisa te agradar, os algoritmos das redes sociais precisam te agradar e ali você fala, então o tipo de anúncio que eu vou ver tem que ter um determinado conjunto de características. Se ele já entendeu como eu sou, talvez ele realmente tenha entendido melhor do que eu. E aí ele dá o exemplo dele, o que é bastante legítimo, porque dá para ele o lugar de fala nessa história, e ele fala sobre toda a dificuldade que ele viveu e de como hoje em dia isso é fácil e é reforçado pelos algoritmos quando ele navega nas redes sociais. É uma visão muito curiosa e honesta, sincera, verdadeira desse mecanismo funcionando. É claro que quando a gente encontrar mais tecnologia, mais capacidade de processamento e a gente tiver gerado mais dados, à medida que a gente vai navegando, vai gerando uma história,
e um conjunto de um volume de informações que vai valer muito. E eu tenho uma tese que em um determinado momento a gente vai ser quase pago para liberar esse volume de dados. A gente tem ali alguns conglomerados de mídia que armazenam boa parte daquilo que a gente faz, mas os dados não cruzam entre si. Em um determinado momento, pode ser que a gente tenha essa possibilidade e a gente vai monetizar isso através de descontos, vantagens comerciais e por aí vai. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai muito nessa linha. Então, como eu tenho o direito ao esquecimento, como eu tenho o direito de pedir para que a rede social apague os meus dados, eu tenho também a consciência de que esses dados podem ser recortados de tudo aquilo que eu fiz nessas redes. E se eu posso recortar, eu posso monetizá-lo de outras maneiras. Aí tem um conjunto de argumentos tecnológicos que fundamentam essa escolha, mas ainda assim é bastante provável que alguma coisa nessa linha aconteça. Comprar engajamento. E aí, engajamento é sempre um produto de amor, dinheiro ou glória. Ou eu tenho um envolvimento sentimental com a marca, ou eu ganho dinheiro, descontos, benefícios tangíveis para me relacionar com ela, ou eu ganho status, ou a marca me diferencia das outras pessoas. E aí, voltando para o início dessa conversa, eu capitalizo essa diferenciação da maneira que me convém. E é incrível o quanto essa tecnologia de voz consegue fazer produtos nos perseguirem, né, André? Outro dia, meu marido comentava comigo que a gente comentou sobre o equipamento. Claro que o celular estava perto, porque o celular está sempre perto. Não tinha nada aberto, a gente não fez busca nenhuma em Google nem rede social, mas a gente passou a ser perseguido aí por um determinado equipamento que a gente estava buscando. É algo que está sendo cada vez mais trabalhado, essa tecnologia de voz. Sim, a tecnologia de voz ela vai ser cada vez mais importante, principalmente num mundo low touch. Como tem a questão do vírus, e uma das coisas que a gente comentou é falar sobre quais comportamentos devem ser mantidos mesmo depois da pandemia, esse é um deles, o comportamento da gente tocar menos nas coisas. E isso dá mais espaço para as tecnologias de voz. Essa questão do celular que te ouve, o celular não, ele claro, tem tecnologia para te ouvir, mas pensa só, para isso acontecer de fato, a gente precisaria ter rede transmitida de todos os celulares do mundo o tempo inteiro para todas as redes sociais. Então, esse volume ele é desnecessário. Alguém precisaria pagar por esses dados. Quando a gente fala... Primeiro tem que ter tecnologia para entender tudo aquilo que a gente fala. E ali as tecnologias de reconhecimento de voz em português ainda são mais rudimentares, vamos dizer assim, porque a gente tem uma questão com contextualização que é muito forte. Eu sou carioca, né, como dá para perceber. Então, se eu falo sinistro, pode ser bom, pode ser mal, ou eu posso estar falando em italiano, que é à esquerda. No Rio de Janeiro, sinistro tem conotações muito diferentes. Então, há relativamente pouco tempo, estava conversando com o Ricardo Garrido, que é o presidente da Alexa aqui no Brasil, no meu programa na Jovem Pan. Voltei. Porque às vezes enfim, tá travando aqui. E aí eu estava conversando com o Ricardo Garrido, presidente da Alexa, e ele estava falando sobre essa dificuldade, enfim, a Alexa sendo treinada por muitas pessoas para que a versão em português exista. E, enfim, ela ainda está ali cada vez mais avançada, mas ainda tem muita coisa para fazer. Para que isso acontecesse, a gente precisaria que todas essas vozes estivessem sendo transmitidas o tempo inteiro, que as empresas pagassem por essa transmissão de voz e que a gente tivesse esses dados processados o tempo inteiro para o anúncio aparecer para você. O que explica isso sim, eles podem te ouvir, por isso que quando a gente fala "Oi, Alexa", e ela está desligada, ela liga. É justamente porque ela tem um modo que é um modo idle, né? Um modo que deixa ela ali dormindo, mas acordada, dormindo com o olho aberto. Então ela está ali dormindo, mas ela pode acordar a qualquer momento. Mas é bastante provável que o conjunto de buscas que você fez antes de chegar àquele aparelho tenha sido suficiente para que os algoritmos tenham entendido aquilo que você queria. E aí também tem um outro elemento,
que é aquilo que acontece quando você compra um carro e começa a ver aquele carro na rua o tempo inteiro. Provavelmente essas duas coisas juntas fazem com que você tenha essa percepção. Um algoritmo cada vez mais preciso, que é capaz de entender aquilo que você quer no momento que você quer. Então, se você vai se casar e você já consumiu determinadas coisas em relação à praia, e um dos principais destinos de praia do mundo, sei lá, é o Tahiti. Então, ele já te mostrou algumas coisas. Em um dado momento, você passou a prestar atenção naquilo que você falou. Sim. A gente já teve algumas questões sendo pegas aleatoriamente. Pode ser que você tenha caído nessa história, o que é menos provável. A gente já viu algumas questões de transcrições de conversas a partir de monitoramento de celulares. E aí deu um monte de confusão legal nessa história. Mas o fato é que não precisa. Esses algoritmos são sofisticados o suficiente para saber o que você vai fazer antes mesmo de você racionalizar essa alteração, esse desejo, racionalizar esse pedido. Existe um livro chamado Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que é um outro psicólogo israelense também, que fala sobre as nuances que nos fazem previsíveis. E essa falsa sensação de racionalidade e de controle que a gente tem dos nossos pensamentos, ela na prática é um mito construído pelo próprio ser humano. Então, como nós somos sempre orientados à economia de energia, porque essa economia de energia faz com que a gente viva mais e o nosso organismo quer viver mais, obviamente em situações normais, ele vai ali poupar a gente de escolhas. Por isso que a gente não gosta de restaurante com muitas alternativas, por isso que a gente faz os caminhos parecidos. Então, a gente tem ali, é claro que um determinado ponto que o acesso ao novo faz com que a gente libere hormônios que são importantes para o aprendizado, mas outros que fazem com que a gente repita determinados padrões de comportamento. Então, provavelmente, ele viu pessoas que fizeram pesquisas que você já fez parecida, quais foram as próximas pesquisas e te ofereceu uma delas. Alguma coisa nessa linha. A gente está chegando ao final, a gente tem mais 7 minutos. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos ouvindo até aqui o que a gente pode... Vamos fazer um pensamento mais positivo, né? O isolamento está difícil, a gente está tendo muita dificuldade de cumprir, mas o que colher de bom nesse momento, as empresas, os negócios, os profissionais, para tentar utilizar essa rede social, a própria internet, todas as opções de marketing, para crescer, para, de repente, gerar mais valor e dar mais visibilidade a quem você é em essência, para construir uma comunidade com mais senso de pertencimento, porque essa é a minha defesa. Gera valor, se relaciona com qualidade, assim. Eu gosto de 2 verbos quando a gente vai pensar em comunicação. Pensa em servir e em amar, porque se você ama o que você faz, você vai querer servir, então você vai estar se doando de forma desinteressada, deixando transbordar a sua essência para que as pessoas te encontrem. Então, esse é um dos pilares do engajamento que eu estava mencionando, do amor, dinheiro e glória. Sim, é claro que no final das contas precisa haver um retorno financeiro que justifique. Boa parte da nossa vida é pautada nesse tipo de retorno. Precisa ser pragmático nisso, mas claro que quando essas variáveis estão conjugadas de servir, de amar, você tende a fazer melhor aquilo que você faz e, ao fazer melhor, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Esse momento, ele ajudou a gente a responder uma pergunta importante sobre a tecnologia, se ela nos afasta ou nos aproxima. A gente não tem mais nenhuma dúvida de que a tecnologia, quando a gente quer, nos aproxima das outras pessoas. Esse momento difícil, ele ressalta a capacidade humana de usar tecnologias para valorizar os próprios aspectos humanos. Então, o marketing que vai fazer sentido é o marketing de propósito. As novas tecnologias que vão emplacar são aquelas que dão suporte ao nosso relacionamento e a uma vida melhor. Essa história de microconsumo é balela. A gente viu, as lojas abrem, faz fila de novo, todo mundo faz fila. Esse negócio de, não, a galera agora vai ficar só no moletom e no chinelo. É mentira. A gente vai buscar um retorno à nossa vida anterior e esse retorno vai acontecer com características diferentes. Então, pensando numa mensagem, acho que usar ou refletir sobre como a tecnologia pode
ressaltar aqueles valores, aqueles aspectos que são mais importantes para a sua vida e ela pode, por algum caminho, ela pode, acho que você acaba ganhando muito com ela e vai ser mais capaz de usá-la para passar por esse momento conturbado. Porque se a vacina demorar, e talvez ela ainda demore, provavelmente mais um aninho aí, pelo menos, para estar ali popular, a gente vai ter ainda ou momentos de retorno a quarentenas, ou a gente vai ter uma prática de vida mais orientada à introspecção. Para que isso não aconteça, para aqueles que não desejam isso, a tecnologia é uma saída. A tecnologia se apresentou, a quarentena se apresentou como o paraíso do introspectivo. Na prática, não foi, porque as pessoas tentam fazer lives, as empresas tentam fazer happy hour, todo mundo. E aí, além de você ter que participar, você ainda abre um pedaço da sua casa, de repente seu filho passa por trás, a sua avó dá um tchau para a câmera. Tem um monte de coisa acontecendo que faz com que a gente também se dispa desses personagens que a gente acaba construindo no nosso dia a dia para que essas interações sociais sejam permeadas pelos valores que a gente quer transmitir. No final das contas, estamos tendo uma oportunidade de aparecer como somos de fato. E isso tende a ser bastante proveitoso para a sociedade e para todos nós, se a gente souber como lidar com esse momento. Acho que a tecnologia é uma grande ferramenta. Eu vi alguém falando sobre Black Mirror em algum momento que eu estava falando sobre as lentes, e esse é um outro caminho grande. Black Mirror é uma série teoricamente sobre a tecnologia e na prática sobre seres humanos. A gente fala muito sobre a tecnologia em si e fala pouco sobre o uso que damos a ela. Tem uma foto que ficou clássica, um monte de gente assim no metrô olhando para o celular, e no mesmo metrô, 50 anos atrás, um monte de gente olhando para o jornal. Somos humanos. Então, aquilo que mantém as nossas características mais humanas, o nosso DNA, a nossa capacidade de construir autoridade, enfim, de criar laços, de construir vínculos, de estender esse senso de pertencimento a uma sociedade, que é aquilo que nos torna mais fortes como conjunto, é isso que acaba prevalecendo num momento como esse. Eu quero te agradecer, dizer que foi um prazer. Várias pessoas falaram que o conteúdo está muito bom para a gente repetir e a gente pode pensar isso em breve. E parabéns pelo relatório, maravilhoso. Quem não viu ainda, gente, é só ir lá no Instagram do André. Eu vou fazer a postagem dessa live, então marca o André lá. Você pode ir até lá e ter mais informações sobre tudo que está aí de novo, porque é o cara da informação nova. Muito obrigada, viu, André? Foi um prazer falar com você. Você e todo mundo que nos acompanhou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.